Seja Deus glorificado para sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui juntamente para aprender a palavra de Deus, para aprendermos mais e mais do que se diz respeito à palavra de Deus. E hoje nós estamos no tema, hoje nós iremos abrir este momento poderoso da presença de Deus. Nós iremos ver o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é conhecido como o Levítico do Novo Testamento, pelo fato de apresentar Jesus como um sacrifício, pelo fato de apresentar Jesus como sumo sacerdote dos bens futuros, conhecido por mostrar muito sangue, muita remissão, oblação, derramamento de sangue, o sacerdócio, mostrar o tabernáculo celestial, a Sião, que é o Monte Sião, que é espiritual. Então nós iremos ver neste tempo, neste livro poderoso que o Senhor proporcionou para que nós estivéssemos aprendendo, o livro A Carta aos Hebreus. Eu quero que os irmãos abram conosco, por favor, a carta, livro aos Hebreus, por gentileza, a epístola aos Hebreus. Pegue seu caneta, pegue o marca-texto e vamos marcar, pegue caneta, pegue o papel e vamos marcar, vamos escrever tudo aquilo que for de extrema importância, que for para nós estarmos sublinhando, destacando, para que nós venhamos entender os pormenores da palavra de Deus. Seja Deus louvado, e o Espírito Santo está conosco, que o Espírito Santo possa nos conduzir, e que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento daquilo que é, para que nós entendamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que está falando, o que o Senhor quer nos dizer. Amém? Seja Deus glorificado para sempre e que o Espírito Santo possa nos dar a iluminação neste momento. Vamos lá. Carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus. A primeira coisa que nós temos que entender para uma visão ampla, para uma visão dinâmica, uma visão geral do que se trata a respeito do livro, é que a epístola aos Hebreus tem 13 capítulos, anote por gentileza, 13 capítulos e 303 versículos. Tem 303 versos. Aí está as anotações que nós devemos anotar para que nós entendamos. Segundo ponto a se notar da epístola aos Hebreus é que aparece a palavra Jesus ou Cristo. A palavra Jesus ou Cristo aparece cerca de 22 vezes, ok? A palavra Jesus ou o nome Jesus ou o nome Cristo, nós encontramos 22 vezes nesta epístola. E o tema maior, o tema que o autor quis ministrar, quis que as pessoas, todos os que lessem essa epístola entendesse, era a superioridade de Cristo. A superioridade, ou seja, é uma epístola superior. Ok? Superioridade é o tema base, é o tema que vai percorrer, é o tema que vai ter como base, é o tema que vai ter como análise por todo o livro. Seja no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque cada capítulo estará mostrando a superioridade de Cristo em relação a tudo que se foi feito atrás. Não que as coisas que foram feitas, não os profetas que vieram, não os homens que pregoaram, que falaram, que foram anunciando que Cristo viria, seriam descartados. Não, mas o que o autor tem
em mente é mostrar a superioridade de Cristo e a consumação de todas as coisas. Ou seja, Cristo é o superior e a consumação de todas as coisas. Quando chegou Cristo, quando Jesus manifestou, encarnou, tudo que eles tinham profetizado, tudo que eles tinham agido profeticamente, foi aquele momento, ou no momento em que Cristo fazia, exercia, falava, anunciava ou propagava o reino, o evangelho de Deus, o evangelho de Deus, o evangelho do reino, faria com que se fosse cumprido tudo o que aquelas pessoas falaram. Ou seja, o que o autor aos Hebreus ele quer dizer? Ou a finalidade da escritura? A finalidade da escrita era para que os seus ouvintes, com licença aqui para nós estarmos apagando, vamos estar apagando, espero que você esteja escrevendo, para que nós entendamos o que está sendo dito, ok? Ou seja, essa epístola, ela é uma instrução com exortação. A finalidade, escreva aí, finalidade da epístola. Qual é a finalidade? Instrução e correção, para que as pessoas, para que os cristãos que tinham crido em Cristo, que confessaram a sua vida a Cristo, que se entregaram de fato, tanto judeus como não judeus, eles que conheceram a Cristo, eles deveriam estar firmados, porque no momento que ele escreve, o autor escreve a epístola, o povo, os cristãos, os que estavam salvos em Cristo, eles estavam sofrendo de perseguição e eles queriam retroceder. É isso que tinha que estar em mente em todos os cristãos, que não era para nós retrocedermos, mas sim para avançarmos, porque se nós retrocedêssemos, ou se eles retrocedessem, ficariam no tempo da antiga aliança, ficariam no tempo passado, mas não teriam uma novidade de vida, não experimentariam aquilo que Cristo predeterminou, aquilo que Cristo pagou, tanto em vida quanto na ressurreição, como na sua glorificação. Ou seja, a exaltação que o autor tem aos hebreus é que fiquem firmes, não voltem, não olhem atrás, não falem das coisas, não pensem, não voltem ao sacerdócio antepassado, não voltem ao sacerdócio araônico, porque aqui está, ou lá no céu está, um sacerdócio superior. Não voltemos à lei de Moisés, porque está um que está sentado à destra de Deus, que com seu sangue redimiu, que com seu sangue pagou, ele verdadeiramente efetuou, que é maior do que Moisés. Ou seja, essa epístola é muito poderosa. Essa epístola é a mostra da superioridade de Cristo no que se diz respeito aos outros homens, aos anjos, ao sacrifício, aos dízimos. Ou seja, tudo que Cristo fez, o autor está mostrando que Cristo é maior do que todas as coisas. Seja Deus glorificado por isso. Seja Cristo exaltado por isso. Porque Ele é o supremo. Ele é o máximo. Ele é o maior. Ele é aquele que fez e cumpriu toda a vontade do Pai. Somente Jesus que conseguiu. Ninguém mais. Por isso que nós não devemos retroceder. E isso é que o autor quer dizer, para nós não olharmos para trás, não retrocedemos. Aquele que se alista no exército de Deus tem que fazer, ou não pode se embaraçar com as coisas desta terra, a fim de não deixar triste, ou a fim de não desanimar, ou a fim de não aborrecer aquele do qual alistou. Ou seja, quando nós nos alistamos a Cristo, quando nós fazemos parte do exército de Cristo, nós não podemos ficar retrocedendo, nós não podemos olhar para trás, porque aquele que se alista não pode se embaraçar. Seja Deus glorificado. Espero que você esteja notando, espero que nós estejamos entendendo aquilo que
que está fazendo parte desta epístola poderosa, ok? Isso aqui foi apenas algo abrangente, algo, um esqueleto, para que nós entendamos os pormenores, antes de nós adentrarmos de fato daquilo que nós queremos dizer, ok? A autoria ou o ano, todos nós sabemos que a autoria não é conhecida, não está revelada, o autor não quis escrever de seu próprio punho, não quis mencionar ninguém, mas em outra oportunidade nós iremos ligar pontos. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um quebra-cabeça. Antes do homem pecar, ela era uma imagem. Uma imagem. Quando o homem pecou, Deus embaraçou, Deus desfez e deu o Espírito Santo para quem conseguisse montar e formar uma imagem. Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, conseguimos ligar pontos bíblicos, conseguimos montar o quebra-cabeça para que a imagem esteja formada, para que a imagem venha estar garantida. Ou seja, só pode entender a palavra, a Bíblia ou a vida por detrás da letra só quem tem o Espírito Santo, porque muita gente lê, pode até entender algumas coisas que são de fácil entendimento, que são literais, mas só consegue ter a vida quem tem a vida no Espírito, só consegue compreender o Espírito por detrás daquela letra, de trás das letras, quem tem o Espírito Santo. E é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. E é isso que nós vamos fazer. Conhecer o Espírito por detrás da letra para que nós entendamos, para que nós tenhamos vida. Porque o aprendizado, querido, não é para mostrar que sabemos mais que os outros. O aprendizado não é para mostrar quanto nós sabemos e mais do que o outro. O aprendizado é para mostrar ou é para que nós tenhamos vida e tenhamos capacidade de alimentar terceiras ou terceiros. O poder da alimentação é a capacidade de você caminhar, conseguir estar de pé, estar firmado e também alimentar, transbordar na vida de outra pessoa. Isso é o nosso dever. Isso é o dever do cristão, transbordar na vida de outro, ser uma bênção, ser um edificador de vidas, para que as outras pessoas também recebam Cristo nas suas vidas. E é isso que o Senhor nos chamou para fazermos, para que as pessoas sejam alimentadas, compreendam a palavra de Deus e Cristo seja glorificado no que diz respeito à palavra de Deus. Seja glorificado o nome do Senhor. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1 também. Versículo 1, Hebreus capítulo 1, verso 1. Estaremos agora entrando para que nós vejamos aquilo que o livro, ou aquilo que a epístola, ela fala por como Cristo é superior. Como nós vemos o título, ou o tema central da epístola é que Jesus é superior. A supremacia de Cristo. O que é supremacia? O que é superior? Algo maior, algo que está ligado ao alto, ou algo que tem, vamos dizer, algo que está embaixo e algo que está acima do que está embaixo. Ou seja, Cristo é superior, está no mais alto, está no mais alto patamar do que os outros profetas, do que até os próprios anjos, como nós vamos entender nesse capítulo 1. Ok? Versículo 1. Deus em outro tempo. Pegue sua caneta para nós estarmos marcando. Pegue caneta, pegue o papel, vamos marcar. Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus 1, 1. Deus em outro tempo, havendo falado. Abra um parênteses na palavra falado, por gentileza. Abra um parênteses na palavra falado. Havendo falado aos nossos pais, muitas vezes e sob diferentes formas por meio dos profetas. Nestes últimos dias, falou por meio do Filho. Nestes últimos dias, falou por meio do Filho. Então vamos lá.
A superioridade, nós veremos agora a superioridade de Cristo no que se diz respeito aos profetas. Ok? Ok? A superioridade de Cristo no que se diz respeito aos profetas. Só que, antes disso, observe que a palavra que o autor fala, se escreveu assim: Deus em outro tempo, havendo falado aos nossos pais. Esse verbo, havendo falado de várias ou muitas vezes e sob muitas formas, por meio dos profetas. Ou seja, Deus, o autor está dizendo que Deus tinha falado, ou estava falando constantemente, porque Deus não vai deixar que nenhum dos seus escolhidos padeçam sem que antes seja conhecido por um dos profetas. Vamos abrir? Vamos ver onde está escrito? Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, abra comigo, por favor. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Que diz assim: Porque o Senhor Jeová não fará nada, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós estamos vendo a superioridade de Cristo aos profetas. Só que, antigamente, na antiga aliança, nunca diga Velho Testamento. Não diga Velho Testamento, diga Antigo Testamento. Porque algo pode ser antigo sem ser velho, mas tudo aquilo que é velho é ultrapassado. Ou seja, o Velho Testamento é uma coisa que não serve mais, então não era para estar na nossa Bíblia. Ou seja, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta, mostra o que Cristo iria fazer no Novo Testamento. Por isso que nós usamos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento manda luz, o Antigo Testamento é a sombra, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Por isso não se deve descartar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala sobre Jesus, anuncia sobre Jesus, anuncia a vinda, a restauração, a ressurreição, o poder. Isso tudo está no Antigo Testamento, que muitas pessoas menosprezam, muitas pessoas largam de mão. Mas isso não está muito correto, ok, queridos? Então, não despreze o Antigo Testamento, porque além de ter práticas, além de ter conteúdos morais e espirituais que nos ensinam até a vida de hoje, mostra também Cristo também sendo revelado. Mostra Cristo sendo queria ser revelado para a glória de Deus, ok? Ok. Profetas no Antigo Testamento. A palavra profeta no Antigo Testamento, a palavra profeta significa navi, ou nabi, que significa aquele que empresta a boca para Deus. A boca a Deus. Ok? Ou seja, o profeta era aquele que era o porta-voz de Deus. Anunciava as verdades. Anunciava a vontade. Anunciava aquilo que Deus queria que o povo soubesse. É tanto que quando estava o sacerdócio corrompido, quando o sacerdócio estava deixado, largado, Deus levantava os profetas, seus santos homens profetas que não se corrompiam e anunciavam a verdade, anunciavam o coração de Deus, anunciavam aquilo que estava no coração de Deus, porque os profetas tinham essa característica, eles anunciavam a vontade, o desejo. É tanto que tem uns profetas que choravam depois que anunciavam, porque ficavam tão tristes por causa do pecado da nação, ficavam tristes por causa da nação e choravam, porque Deus mandava falar
e às vezes o povo não obedecia. Deus falou para o profeta Ezequiel certa vez: Ezequiel, vai, fala, porque eles são casa rebeldes. Mas só que você vai ter que falar, porque eles não podem, no juízo, falar que não ficaram sabendo, porque eles são escorpiões, são sarças e o coração deles estão endurecidos. Mas eles saberão que houve um profeta no meio de ti, ou no meio deles. Eles não serão isentos daquilo que eu cobrarei, porque eu pus o meu profeta lá, só que eles não quiseram dar ouvido. Então, às vezes, o profeta era um pouco recriminado, o profeta era, às vezes, isolado, às vezes, o profeta, ele era humilhado. Ou seja, o profeta, quando falava aquilo que Deus queria que falasse, ele, às vezes, não era muito bem quisto, ele não era muito bem requisitado pelos seus algozes. Ou seja, todas as vezes que Deus te levanta para falar a verdade de Deus, se preocupa não. Não fique triste, porque se levantarão pessoas... Ixi, Débora. Se levantarão pessoas que verdadeiramente não quererão ou não observarão as suas palavras, mas só que Deus é Deus que vê todas as coisas. Deus é o Deus que levanta e que mantém de pé também. Então tem esse entendimento. Deus te levanta, levanta, mas quem vai te manter de pé é a palavra dele. Então fique firme, permaneça de pé. Então os profetas eram aqueles que emprestavam a boca para Deus, eram aqueles que falavam das verdades, eram aquelas pessoas que anunciavam as palavras de Deus. Só que o que o autor está dizendo? Havendo Deus falado aos nossos pais, muitas vezes, e sob forma diferente por meio dos profetas. Ou seja, Deus insistia. Falava com as pessoas, falava com os pais, falava com os sacerdotes, falava com os ministros, falava com as pessoas através do profeta. Ou seja, esse verbo, havendo falado, quer dizer que Deus estava insistindo. Deus falava. Deus mandava um profeta, o povo não ouvia. Mandava outro profeta e o povo não ouvia. Mandava outro profeta. Deus mandando os profetas. Aqui que o autor, ele tem um entendimento. Nestes últimos dias, nos falou. Abre um parênteses na palavra nos falou. Isso. Nos falou. Por quê? Porque nos falou pelo Filho. Porque Deus não falou por meio de profeta. Deus falou nos últimos dias ou nos últimos tempos pelo seu próprio Filho. Porque de tanto Deus falar, de várias vezes e de várias formas, o povo às vezes não acreditava, mas aprove Deus que enviasse o seu Filho, o Filho à terra, para que viesse restaurar, para que viesse falar de todas as coisas que eram de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Filho é superior. Aqui, observe. O filho era ou é superior. Filho é superior aos profetas. Por quê? Os profetas, olha só, observe, os profetas falavam daquilo que vinha do coração de Deus, ou falavam o que Deus queria que falasse do seu coração, mas o Filho, ele que saiu do coração, ou seja, o Filho falava do coração do Pai, porque os profetas emprestavam a boca para Deus, mas o Filho, ele falava o que vinha do coração do Pai. Ou seja, o Filho de fato falava o que o Pai queria, não que os outros não falavam, não que os outros não falassem, mas é que os profetas, é que Cristo falava na integralidade. Quando o autor fala que o Filho
falou nos últimos dias, está dizendo, gente, chegou o tempo, chegou o que os profetas anunciavam. Chegou o momento em que os homens tanto queriam. O que é que os homens queriam? Que o Filho de Deus falasse, que os filhos de Deus manifestassem. É tanto que quando Jesus, a uma certa hora, ele fala assim, ele chega e fala, muitos homens, reis, profetas, e queriam ver o que os olhos de vocês veem, queriam ouvir o que o ouvido de vocês ouvem, porque ali estava a revelação do Pai. Cristo é a revelação do Pai. Cristo é a máxima glorificação, é a máxima revelação do Pai. Vamos ver por que Cristo é superior aos profetas. Temos 4, escute, temos 4 pontos para vermos por que Cristo é superior aos profetas. 4 pontos porque Cristo é superior aos profetas. Primeiro ponto, acompanhe comigo. Versículo 1, aí nós iremos ler o versículo 2 agora em seguida. Deus, em outro tempo, havendo falado aos nossos pais, muitas vezes e sob formas diferentes, por meio dos profetas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. No primeiro, a quem constituiu herdeiro. Ou seja, primeiro, o Filho é herdeiro, ou Cristo é superior. Quem está aí? Cristo é superior por quê? Porque ele é herdeiro. Segundo, por quê? Porque por meio de quem fez os mundos, porque ele é criador. Glória a Jesus. Terceiro ponto, o qual, versículo 3, o qual é o esplendor da sua glória, ou seja, esplendor. Cristo é o esplendor. Cristo é o esplendor da glória. E quarto, a imagem ou a fiel imagem da sua pessoa. Ou seja, Cristo é o verdadeiro homem. Vamos dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Jesus é o verdadeiro homem. Aqui está a superioridade de Cristo nos versos 2 e 3. Nos versos 2 e 3. Olha como que terminou o versículo 3. E depois de ter feito a purificação dos nossos pecados por si mesmo, assentou-se à mão direita da majestade nas alturas. Glória a Jesus. Aqui está o primeiro ponto da superioridade de Cristo. Por que Cristo é superior? Porque Cristo é superior aos profetas. Porque a palavra de Cristo é superior aos profetas. Visto que os profetas, eles eram muito bem vistos no Antigo Testamento. Só que o autor está fazendo um balanço, está colocando na balança a superioridade de Cristo aos profetas, pelo fato de a palavra de Cristo, o que Cristo foi, o que o Cristo era muito maior do que o que os profetas anunciavam, do que os profetas falavam, porque Deus tinha sido manifestado na terra. Deus tinha verdadeiramente encarnado. Por isso que a palavra de Jesus era muito superior. E pelo fato de ele ser herdeiro, pelo fato de ser criador, pelo fato de ser esplendor e pelo fato de ser o verdadeiro homem, ele tinha a supremacia. Era superior a todos os profetas que tinham se passado. Seja Deus louvado por isso. Seja Deus engrandecido. Versículo 4. Acompanhe conosco. Agora veremos. Marque aí, por gentileza. Marque para que nós entendamos. Para que nós entendamos o que Deus está falando através
da sua palavra. A superioridade de Cristo aos anjos. A superioridade de Cristo aos anjos. Cristo foi superior e é superior aos anjos. Por quê? Na antiga aliança e na cultura judaica, eles tinham os anjos como uma ordem superior. Ou seja, os anjos seriam superiores aos homens. Mas isso é na antiga aliança, ok? Como que era retratado na antiga aliança? Como que era na antiga aliança a ordem de, não vou falar de importância, mas hierarquicamente, e como que era uma ordem que se fazia? Como se fazia? Era Deus, primeiro, Deus, a ordem do Antigo Testamento. Segundo, anjos, Deus, anjos. Terceiro, homens, que no caso é os judeus, ou Israel, tá dizendo. Israel. Ok? Aqui está o grau no Antigo Testamento, que os anjos, eles ficavam não entre Deus e os homens, não que eles eram mediadores, foram mediadores, só que da antiga lei, do Antigo Testamento. No livro de Gálatas, na Epístola de Gálatas, vai dizer eles foram os mediadores. Vamos ver? Gálatas, vamos dar uma olhada aqui para nós entendermos quem eram os anjos, o grau de importância dos anjos no Antigo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Abre comigo, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo de número 19, que diz assim: então, para que serve a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse a semente a quem foi feita a promessa. E a lei foi posta por meio de anjos. Olha só, marquei por gentileza. A lei foi posta por meio de anjos nas mãos de um mediador. Ou seja, Deus entregou a lei fumegante para anjo e o anjo entregou na mão de Moisés. Ok? Ó, versículo 20. Agora o mediador não é de um só, mas Deus é um. Abra aí comigo. Deuteronômio 5:5. Deuteronômio 5:5. Estou explicando sobre os anjos. Explicando sobre a noção do quem eram os anjos no Antigo Testamento. Quem eram os anjos na Antiga Aliança. Abre aí. Deuteronômio 5:5. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim: enquanto eu intermediava entre o Senhor Jeová e vós, para vos transmitir a palavra do Senhor, já que com medo do fogo não subirtes ao monte. E vos disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te resgatei da terra do Egito. Não terás outro Deus diante a minha face. Ou seja, Deus pediu para que o povo subisse ao Monte Sinai. Só que o povo ficou com medo de Deus porque o monte pegava fogo. Vou apagar isso aqui para a gente ver. O povo ficou com medo porque o fogo estava pegando no Monte Sinai. Deus falou, marquem 3 divisões. Tinha fogo, estava pegando fogo. Aqui, ó, primeiro dia,
segundo dia, terceiro dia. Ok? Aqui ficavam os 3 dias, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Deus iria descer aqui no pico do monte, no cume do monte, e o povo ia subir de baixo para cima, ia subir para que recebesse a lei de Deus. Só que o povo ficou com medo. Viu quando Deus desceu, o monte tava pegando fogo e o monte não se mexia, não parava. O povo viu isso e falou: Moisés, sobe tu e não nós. Moisés subiu, pegou a lei, mas só que a lei veio nas mãos de anjos, ok? Nas mãos de anjos, como nós vimos em Gálatas 3, na epístola de Gálatas 3:19, que foram postos nas mãos, por meios de anjos, nas mãos do medianeiro, que foi Moisés, que quando desceu, falou toda a lei para o povo. A lei que Deus tinha dado. Porque não era para colocar dentro da caixa as pedras, nas tábuas da lei. Era para colocar no coração. Só que quando o povo subiu, quando Deus desceu, o povo não subiu. Quando Deus desceu, Deus teve que ter um plano B, vamos assim dizer. Deus teve que ter o plano B para que o povo, porque o povo não veio para colocar a lei no coração. Porque a vontade de Deus não era colocar a lei em pedras, era para colocar no coração. Só que o povo falhou, o povo voltou. E Deus falou: o que eu vou fazer? Escreve na parede, para o povo agora entender, para colocar de dentro, de fora para dentro. Porque a lei seria de dentro para fora. Mas como o povo não subiu, não foram batizados com o Espírito, com fogo, não receberam fogo, porque no momento que eles passassem por aqui, eles seriam batizados com fogo, e o fogo iria purificá-los, e eles conseguiriam guardar a palavra. Só que pelo fato de não subirem, não receberam a palavra no coração. Aí a palavra ficou em pedras. E os anjos foram os mediadores que trouxeram de Deus para Moisés. E Moisés foi o mediador do povo, que Deus queria que o povo soubesse a lei por meio de Moisés. Ainda pegando até aí, diga amém. Glória a Jesus. Então, a cultura judaica via os anjos como seres de ordens superiores e mediadores de revelação divina. De uma revelação divina. Hebreus 2:2. Vamos abrir Hebreus 2:2 para nós já passarmos para o próximo ponto. Hebreus 2:2. Glória a Jesus. Vamos dar glória a Deus aí, que ele merece. Glória a Deus. Hebreus 2:2. Que diz assim: se de fato a palavra dita pelo ministério dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justo galardão, então como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? Ou seja, se o ministério dos anjos permaneceu firme, que ministério dos anjos? A lei. Foi o ministério dos anjos, por causa que os anjos que foram os mediadores que trouxeram nas mãos as pedras que ardiam em fogo para Moisés. Seja Deus glorificado. Vamos lá, vamos continuar. Não se canse, não se canse. Eita, glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Cristo é superior aos anjos. Versículo 4. Mas antes de vermos, só para nós lembrarmos, não me lembrei de explicar a palavra anjo. Anjo, no hebraico, malak. Mala. Ok? Mala. Anjo, escute. Anjo. Anjo ou malak não é a função dele, porque ele é ministro. Anjo é o ministro de Deus.
Não são todos eles anjos ou ministros? Aqui, ó. 1,14. 1,14. Não são todos os anjos espíritos ministradores? Ou seja, os anjos são ministros de Deus. São ministros de Deus. A palavra malak significa enviado. Ok? Ou seja, anjo ou enviado não é a função. Enviado é o que ele é. O que a função dele é ministro. Que? Vou repetir. É função. O ministro é a função. Ok? Ele é a função. Ministro, ele é a função do anjo. Ministro, enviado, é o que ele é. O anjo é um enviado de Deus. O anjo é enviado de Deus, ok? Então, o anjo é o ministro que ele é a função dele. A função dele é um ministro de Deus. E enviado é o que ele é, por causa que ele é um anjo mensageiro. Ele é um ministro de Deus. A função dele. Versículo 1,14. Versículo 1,4. Versículo 1,4. E não somente se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. E não somente se tornou tão superior. Abre o parênteses na palavra tão superior. Marque essa palavra. Tão superior. Tão superior. Tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Por quê? A qual dos anjos, versículo 5, a qual dos anjos alguma vez Deus falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E ainda, eu serei para ele pai, e ele será para mim um filho? De novo e de novo, versículo 6, quando introduz o primogênito no mundo, diz, adorem-no, adorem-no todos os anjos de Deus. Versículo 7. E concernente aos anjos diz, ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas concernente ao filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. O cetro de justiça e é o cetro do teu reino. Porque amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Deus, o teu Deus te consagrou com óleo de alegria, muito mais do que os teus companheiros. Glória! E acrescenta, tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu és permanente. E como vestido envelhecerão, e como manto enrolarás, e serão postos de lado como um vestuário para serem mudados, mas tu és sempre o mesmo, e os teus anos jamais acabarão. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Pois a qual dos anjos Deus falou alguma vez? Assenta à minha direita, até que eu transforme os teus inimigos em estrado dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para... Olha só, olha aqui. Eles são espíritos. O que eles são? Espíritos. Espíritos ministradores. Enviados para serviço. Então vamos só consertar o que biblicamente está sendo dito aqui. Então, o ministro de Deus é o que ele é, ok? Ó, não são todos eles espíritos ministradores? Enviados é o que ele faz. É o que o anjo faz. Ou seja, o anjo, o malak, que significa enviado, não é o que ele faz, não é o que ele é.
é o que ele faz. Ele é enviado. E o que ele é? Ministro de Deus. Pegamos? Vamos lá? Só foi uma troca aqui. É que nos confundimos aqui. Hebreus 1, versículo 14. 1,14. 1,14 diz o quê? O anjo que significa Malak, que é enviado, é o que ele faz. O que ele é? O que ele faz? Ele foi enviado. Ele foi enviado. E o que ele é? Ministro de Deus. Ele é ministro de Deus, o anjo. O anjo é ministro de Deus, o anjo de Deus. E é enviado para ministrar. Ok? Glória a Jesus, porque essa é a função dele. A função dele é ir. E o que ele é? Ministro. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Agora, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. A superioridade de Cristo aos anjos. Superioridade de Cristo. Glória a Jesus. Primeira superioridade de Cristo. Primeira superioridade de Cristo em relação aos anjos. Filho. Jesus é filho. Jesus é filho. Olha o versículo 5. Porque a qual dos anjos alguma vez Deus falou: Tu és meu filho? Eu hoje te gerei. E ainda serei para ele pai, e ele será para mim filho. Ou seja, a primeira superioridade de Cristo em relação aos anjos. Jesus é filho. Jesus é filho. Só que no livro, na epístola de Hebreus, na epístola aos Hebreus, nós vemos dois tratados. Dois tratados. Quais são os tratados que Jesus, Deus, o Pai, fez com Jesus? O primeiro está no capítulo 1:13. 1:13. 1:13. Qual é o tratado? Foram dois tratados. Dois tratados. Deixa eu melhorar isso aqui. Dois tratados que Jesus teve com o Pai, falou com o Filho. Primeiro tratado, segundo tratado. O que é tratado? É aquilo que se combina, aquilo que fala que é isso aqui, pronto, é isso aqui. Hebreus, os dois são de Hebreus. 1:13. Qual é o tratado de 1:13? Tratado de posição. Tratado de lugar. Assenta-te à minha direita. Tratado de lugar. Qual é o segundo tratado? 12:2. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. O que fala Hebreus 12:2? Vamos ver? Vamos ler? Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual esperando o gozo que lhe estava proposto, suportando a cruz, desprezando a afronta, assentou a mão direita do trono. Ou seja, posição. Esperando o gozo que lhe estava proposto. Porque antes de Jesus encarnar-se como filho, os seres da divindade estavam na chamada pericorese, na dança da divindade. O que é a pericorese? É a dança
dos seres da divindade, do Pai, no caso é Jeová, né? O ancião, o Verbo e o Espírito de Jeová, ok? Eles ficavam interpelando entre eles. Eles ficavam, porque peri significa a volta, corese é dança. Ou seja, eram os seres, era a dança dos seres da divindade, na interpretação deles mesmos. Eles ficavam dançando, que um conhecia o outro. Por isso que no livro de Provérbios vai dizer: tu me possuía. Quem possuía? Deus, a verdade ou a sabedoria estava falando que tu me conhecias e eu assentava para te ouvir. Aquilo ali é o tipo de Jesus, é o tipo do verbo que sentava. Só que aquilo eles estavam na pericorese, na dança. Eles estavam conhecendo um ao outro. E porque aqui é uma alma, esse aqui é uma alma, isso aqui e o verbo é outra alma. Cada um são uma alma. Antes da encarnação de Jesus, era chamados de os três de Jeová. Ok? Os três eram chamados de Jeová. Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3. Não por essa ordem, porque eles tinham a mesma essência. Só que não tinha um corpo manifestado na terra. Eles não tinham um corpo na terra. Não podiam falar, nós temos um corpo. Nós temos um corpo. Não tinha. São três almas. Depois que Jesus, vou explicar bem devagar para a gente entender. Depois que Jesus manifestou na terra, o corpo de Jesus, o corpo ou Jesus, ficou tido ou ficou sendo como o corpo para a divindade, o corpo da divindade. Por isso que Paulo diz que nele quem? Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade do Jeová, do ancião, a divindade do Espírito e a divindade do Verbo. Todos, ou eles, têm agora um corpo. O corpo é de Jesus, que morreu, ressuscitou, agora está sentado à destra do Pai. Porque o Pai é luz. A Bíblia fala que Deus é Espírito. João 4:24. Só que também a Bíblia fala, em 1 João, que Deus é luz. Deus não tinha um corpo antes da manifestação de Jesus. Por isso que foi de suma importância Jesus vir à Terra se manifestar para que os seres da divindade tivessem um corpo. Que corpo é esse? Era o corpo de Jesus. E qual foi o ganho de Jesus saindo da eternidade e vindo? Primeiro tratado, lugar. Vamos ler. Hebreus 1:13. Hebreus 1:13. Ele ganhou um lugar, o tratado, o primeiro tratado dos seres da divindade. Prometeu lugar, senta na direita. Vai sentar à minha direita. Olha só como está escrito. Pois a qual dos anjos Deus falou alguma vez? Assenta-te à minha direita, até que eu transforme os teus inimigos em estrado dos teus pés. Ou seja, Jesus está sentado à direita do que aquele que é luz, posicionado, assentado à direita por enquanto, pelo fato de quando se cumprir tudo, será Deus em Cristo, Deus e Cristo serão um mesmo corpo. Aquele que está sentado no trono entrará no corpo de Jesus e ambos serão um. E por isso que a Bíblia fala por isso que 1 Coríntios fala que Jesus, que Deus e o Pai, Deus e Jesus, Deus, o Pai de Jesus, serão um, todos em um. Ou seja, eles serão uma só pessoa, acabando com os inimigos aqui na terra para cumprir aquilo que eles falaram. Segundo tratado, Hebreus capítulo 12, versículo 2. A posição, sentar-se no trono. Hebreus 12,
12:2. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, esperando o gozo que lhe estava proposto. Que gozo que estava proposto? Que gozo! Que gozo! Suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Porque o primeiro tratado é de lugar, você vai sentar. O segundo é aonde eu vou sentar? Na destra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seja glorificado o nome de Jesus. A superioridade de Cristo. Quem está pegando aí? Diga amém. Nós vimos a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Agora estamos vendo a superioridade de Cristo aos anjos. Aos anjos. Vou apagar aqui. Apagando. O segundo ponto, porque Cristo é superior aos anjos. O primeiro, porque Jesus é filho. É filho. Jesus é filho. Jesus é filho. Versículo 6. Versículo 6. E de novo, quando introduz o primogênito no mundo, diz: adorem-no todos os anjos de Deus. Todos os anjos de Deus. Porque Jesus é Senhor. Oh, glória! Que só podia adorar. Porque se os anjos estavam adorando os homens, isso aí, se não fosse para Deus, seria uma idolatria e seria errado. Mas como estava adorando a Deus, não estava sendo errado, porque estava falando do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, os anjos no céu começam a cantar, glorificando a Deus. Mas eles não estavam só cantando para Deus, eles estavam adorando o Emanuel, Deus manifestado em carne. Vamos lá. Versículo 8. Mas concernente ao Filho, ele diz: o teu trono. Porque Jesus é superior aos anjos? Porque ele tem um trono. Glória a Jesus. Quem pode dar um glória a Jesus aí? Porque Jesus tem um trono. O teu trono permanece para sempre, para todo sempre. E cetro de justiça é cetro do teu reino. Porque amartes a justiça e odiartes a iniquidade. Por isso teu Deus, o teu Deus, te consagrou com óleo da alegria, muito mais do que os teus companheiros. Aleluia. Versículo 10. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, os céus são obra de suas mãos. O Filho como Criador. O Filho como Criador. Filho como Criador. Olha o versículo 11. Eles perecerão, mas tu permanecerá. Ou tu és permanente, como vestido. Como vestido envelhecerão. O que é a superioridade de Jesus em relação aos anjos? Ele é eterno. Tá pegando? Quem tá aí, diga amém. Olha só. E como manto os enrolarás e serão postos de lado, como vestuário, para serem mudados. Mas tu és para sempre o mesmo, e os teus anos jamais acabarão. Jesus é imutável. Oh, glória! Jesus é imutável. Olha aqui. Olha aí. Porque mais tu és sempre o mesmo, e teus anos jamais acabarão. Sétimo. Infinito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Versículo 13. Pois a qual os anjos Deus falou alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu transforme os inimigos como estrada dos teus pés. Não são todos esses espíritos ministradores, enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, o espírito ou os anjos, eles vêm cuidar daqueles que Jesus salvou. Para nós encerrarmos com essa frase, fale assim:
Os anjos, isso, os anjos, eles cuidam daqueles que Jesus salvou. Ou seja, Jesus salva e os anjos cuidam. Por isso, olha a superioridade. Jesus é o Salvador e os anjos cuidam daqueles que Jesus que foi salvo, foram salvos pelo Salvador. Quem pegou, diga amém. Glória ao nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo te abençoe. Te fortaleça. Espero que você esteja entendendo. Tivemos alguns probleminhas, mas é tudo para a glória de Deus. O importante é o conteúdo. É o cerne desta mensagem, o cerne desse ensino. Deus em Cristo te abençoe, querido, em nome de Jesus.